O romantismo é oriundo de um processo que levou a burguesia ao poder. Isso culminou em uma nova forma de gosto artístico, ou seja, novas modas, novas formas de se vestir. O jeans é um exemplo disso. Isso nos leva a um processo que até hoje está se desdobrando. Exemplo disso é a criação do rock em meados do século XX. A trilha sonora do filme Sementes da Violência, de 1955, se tornou aí símbolo de rebeldia. Veja, se você observar algumas cenas do filme, coisas simples que pra gente hoje, pra época foi assim, uma coisa deslumbrante, né, que quebrou com regras. É o caso, por exemplo, você vê o pessoal dançando em cima de um sofá. Tá? Pra gente hoje isso não é nada, mas pra época isso foi uma quebra de decoro, uma quebra de comportamento, uma mudança de comportamento. Alemanha, Inglaterra e França foram o berço de três tendências importantíssimas e fundamentais para o romantismo. A Alemanha, o nacionalismo. A Inglaterra, o gosto pelo pitoresco e pelo grotesco. E a França, a temática social. O romantismo começou em Portugal em 1825 com a publicação do poema Camões de Almeida Garrett. No Brasil, o seu início foi marcado por suspiros poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães. E veja bem, já se nota nesse texto aí, nessa obra, certa tendência nacionalista e uma postura anti-lusitana, o que é comum para um período que tinha acabado, para a nação que tinha acabado de conquistar a sua emancipação política. As principais características do romantismo, nós as encontramos até os dias de hoje. Então, vai ser comum a gente ver tudo isso aí, né, nessa criação do rock, na música popular, mas a gente vai tratar dessas características porque vão nos ajudar a compreender melhor os principais autores que surgiram durante os anos de 1820 e 25 até 1880. Então, veja bem, o rock and roll, criado aí, nascido em meados do século XX, foi um grande exemplo aí, sempre será um grande exemplo de características românticas. E vamos pegar aí um grande evento do rock and roll, que foi o Festival de Woodstock em 1969, quando a grande cantora Joan Baez nos apresentou a música Galahad. Quem foi Galahad? Então, Galahad foi um cavaleiro do ciclo arturiano, né? Um cavaleiro que chegou até o cálice sagrado, o Graal, ou seja, ele era um cavaleiro do ciclo do rei Arthur. Tá? Ele era um súdito do rei Arthur. Então, uma das principais características do romantismo é o resgate da cultura medieval, dos cavaleiros medievais. Tá? Então, a música da Joan Baez nos fala de Galahad, esse personagem que entra pela janela de uma moça e a resgata. É o sonho da cultura medieval. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Então, concluindo, nós temos aí como uma das principais características românticas o resgate da cultura medieval, em contraposição ao que? A rejeição da cultura greco-romana. Então, o romantismo ele se opõe à cultura greco-romana para resgatar a cultura medieval. Então, vamos agora ler um trechinho da música Galahad de Joan Baez. O gentil senhor Galaaz entrou pela janela na noite em que a lua tomava o quintal. Ele tomou a mão dela na sua, o gentil senhor Galaaz foi para o sepulcro com a sua alegre noiva de flores, o príncipe das horas de sua vida eterna. Ah, mas se o europeu volta para a Idade Média, o que faz o brasileiro? Ele volta também para aquela mesma época. Só que a gente não teve Idade Média. Então voltamos para quem? Para o índio. Gente, peguemos aí Caetano Veloso. Ele tem uma música chamada O Índio,
que fala o quê? De um índio que vai descer do céu, e esse índio vai carregar consigo toda a tecnologia poderosa, a tecnologia mais avançada das mais avançadas das tecnologias. E esse índio irá trazer uma verdade, né? Vai anunciar uma verdade que ninguém tinha nem imaginado que seria o quê? Aquilo que seria o mais óbvio do mais óbvio do mais óbvio. Então o índio se tornará também aí elemento heróico para o brasileiro, assim como o cavaleiro foi para o europeu. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheio, em sombra, em luz, em som magnífico. Outra característica é a valorização do folclore, das mitologias germânicas e célticas. No rock and roll, a gente tem aí um disco lindo do Jethro Tull, chamado Songs from the Wood, as cantigas da madeira, as canções da madeira. As músicas feitas nesse disco se baseiam em várias lendas da cultura da Escócia. Aparecem personagens como duendes, gnomos, personagens que fazem parte de todo esse folclore desse povo. Vamos ver agora um trechinho da música Jack in the Green desse disco. Você viu Jack, o verde? Com o seu rabo longo que suspende logo abaixo. Ele calmamente senta-se embaixo de cada árvore. Jack, o verde. Oh, Jack, por favor, ajude-me pela noite do meu inverno. E somos as bagas na árvore de azevinho. Mas não pense que a valorização do folclore ficou só ali nos celtas, nos germânicos. Não! Nós também temos um folclore. E olha, tem uma música do Rui Mauriti, chamado Serafim e seus Filhos, sem falar em filmes, né? Veja o filme Marvada Carne, em que você vê ali todo um estudo aprofundado sobre o folclore brasileiro, o livro Macunaíma também. Mas vamos na música do Rui Mauriti, que fala da história, a história de um pai com 4 filhos e que, por acaso, por uma desavença, esse pai junta-se aos outros filhos e mata o filho mais novo. O filho mais novo reaparece como lobisomem e se vinga. A música começa assim. São 3 machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto, para ver bem de perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de 2 juramentos, todos os 2 sangrentos, em noite clarinha. O João Quebra-Toco, Mané Quindim, João e Maria. Noite alta, de silêncio, e lua serafim, o bom pastor de casa saía. Dos 4 meninos, 2 levavam rifle, os outros 2 levavam fumo e farinha. Bandoleros de los campos verdes, Don Quijotes de nuestros desiertos. O João Quebra-Toco, Mané Quindim, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço, dos 4 mais novo, era quem dos 4 tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partir para longe, onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou vingança. Filho meu não dança conforme a dança. E mataram Lourenço em noite alta de lua mansa. Todo mundo, nessas redondezas aqui, conta que o tal Lourenço não deu sossego. Sua irmã Maria fez cair na vida e os outros 2 matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu 7 vezes até abrir caminho para o paraíso. Outra característica do romantismo? Historicismo. A história. Veja, o romantismo não se dá muito bem com a cultura greco-romana. Então o que vai fazer? Os povos que querem o romantismo, no caso dos europeus no começo, se voltam à história da nação deles. Então os
os romanos, não interessa para o alemão. Interessa o quê? As origens do povo alemão, as origens do povo inglês. E no Brasil, as origens do povo brasileiro. Então a história será tema de algumas músicas. Pega aí o nosso grande Luiz Gonzaga. Né? Luiz Gonzaga vai ter uma música em que ele fala sobre o grande bandoleiro, né? O bandido chamado Lampião. E nessa música do Lampião, é interessante porque se você observar nessa música, a gente já separou para vocês aí, ele fala data, local, né? É o Lampião falando da música, né? Eu não sei, eu sou Lampião, eu morri tal dia, me mataram. E além dele fazer uma crítica social, porque ele fala o seguinte, eu sou ruim, né? E os bonzinhos me mataram. Aí uma ironia, dizendo que o Lampião era bandido, mas quem matou ele era mais bandido do que aqueles que eles mataram, né? Então, veja bem, em resumo, a música do Luiz Gonzaga sobre Lampião nos retrata um fato histórico. Na música ele nos dá data e local quando Lampião foi morto. Então a gente tem aí como características o quê? O historicismo. O lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O lampião se apagou, outros lampiões ficaram. Outra característica romântica, liberdade de expressão. Como assim? Veja, o romântico ele é avesso a regras. Ele não quer a retórica romana, a retórica do latim. Então ele quer falar livre, quer usar expressões populares. Onde a gente encontra isso? Na nossa música popular? Adoniran Barbosa. Lembra daquela música do Arnesto? O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu. Olha só, né? Como a Adoniran Barbosa, de modo genial, trabalha aí o modo errado de se falar português, porque não é errado. Ele fala assim, ô Ernesto, você devia ter ponhado um recado na porta. Olha, isso é genial, pessoal. Porque ponhado, porque é errado, é ignorante. Não, senhor. Ponhado vem de punho. Punho de se colocar. Isso é latim, minha gente. Você pensa que é ignorância? Não. A Adoniran Barbosa conhecia perfeitamente cada expressão popular que ele utilizava. Então veja bem, o nosso grande compositor de samba, Adoniran Barbosa, é um exemplo maravilhoso para que a gente possa ver como que ele utilizou várias expressões populares de forma que são errado, né? Que não é errado coisa nenhuma, para aumentar a expressividade. Então, a liberdade de expressão é uma tendência, uma característica marcante do romantismo. Outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. Tá? Chegamos a uma das características fundamentais, digamos, é a característica que marca o romantismo. O que é? O sentimentalismo, o derramamento emocional, o comportamento melodramático. Isso a gente vê onde? Em várias cantigas populares. Quer lembrar de um? Vamos lembrar de Valdir Soriano. Ele fala, amigo, por favor, leve esta carta, e leve aquela ingrata, e diga como estou, com os olhos rasos d'água, e o coração cheio de mágoa, vou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome, com um homem quando chora tem no peito uma paixão. Olha, gente, quanta emotividade, este homem sofrendo por amor, por causa de uma mulher. O romantismo tem esse derramamento sentimental. Amigo, por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata. Quer ver um outro exemplo? Peguemos aí as músicas sertanejas. Lembra de Chitãozinho e Chororó? Fio de cabelo. Gente, isso aí é o máximo do sentimentalismo. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor, aquele restinho do perfume dela sob a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo
no meu paletó. Ah, olha que coisa mais romântica. Quer dizer, o cara chega no quarto, onde os dois se amaram, e ele encontra o quê? Um fio de cabelo que já esteve grudado naquela noite de amor ardente entre um e outro. Gente, então, para a gente não esquecer, o derramamento emocional, o sentimentalismo, o comportamento melodramático é uma tendência típica do romantismo. Quando a gente ama, qualquer coisa serve. Então, do exagero sentimental, vai surgir o quê? O individualismo, né, e o egocentrismo. Vamos falar aqui de dois exemplos de música popular, uma brasileira e uma de um grupo inglês chamado The Clash. Uma de Ultraje a Rigor, do Roger, esse músico que toca aí no programa do Danilo Gentili. Ele tem uma música que é um deboche até do egocentrismo romântico, em que ele fala: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Há muito tempo que eu me procurava, hoje eu me achei. Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Então é claro que é um deboche a respeito do exagero, do individualismo e do egocentrismo. Mas aí um exemplo muito bacana do egocentrismo, do individualismo, é a luta do herói contra o mundo. E o The Clash tem uma música muito interessante chamada I Fought the Law and the Law Won. Eu lutei contra a lei e a lei venceu. Nesse caso, a lei simboliza o sistema. Né? É o indivíduo lutando contra o sistema e ele sendo impotente de mudar esse sentido. A música fala de um presidiário que diz: eu lutei contra a lei, mas a lei venceu. Evidentemente, ele queria mudar essa realidade, ele estava sem dinheiro e ele se vê o quê? Se vê numa prisão, né, vencido pelo sistema. Perdeu a namorada, perdeu a liberdade. Essa música é um exemplo de individualismo, da luta do herói, né, o herói ou anti-herói, contra o sistema, e o sistema vence esse herói. Quebrando rochas no sol quente, eu lutei contra a lei e a lei venceu. Roubando pessoas com um revólver, eu lutei contra a lei e a lei venceu. Perdi minha garota e perdi meu divertimento. Outra característica romântica é mistura de gêneros literários. Bom, o que são gêneros literários? Veja, na Grécia Antiga existia a tragédia e a comédia. Até o símbolo do teatro é o quê? É a máscara rindo e a máscara chorando, é o símbolo do teatro. Então, para o grego, uma tragédia tinha que fazer chorar, causar o espanto. E a comédia ria dos vícios humanos. A comédia ria, riso. Né? Eu não podia jamais, numa tragédia, causar riso. E jamais, em uma comédia, causar espanto e tristeza. Isso não podia existir. O que acontece? No romantismo acontece uma equação simples. A tragédia mais a comédia é igual ao drama romântico. Então veja bem, vários filmes que nós vemos hoje, nós temos aí histórias que são engraçadas que depois a gente acaba se emocionando durante o filme. Exemplo disso, pega o Chaplin, minha gente. O grande Carlitos pra gente, né? E o Charles Chaplin. Vários filmes do Chaplin, né, fazem a gente morrer de rir, mas daqui a pouco a gente tem uma emoção que nos causa uma lágrima. É o grande exemplo do drama burguês, o drama romântico. A próxima característica a ser abordada é a justaposição do sublime com o grotesco. E o grande exemplo disso está num livro de Victor Hugo, famoso do romantismo, chamado O Corcunda de Notre Dame, que no original se chama A Catedral de Notre Dame. Né? O grande personagem desse romance é a própria Catedral de Notre Dame, mas depois foi traduzido como O Corcunda de Notre Dame, que depois a Disney tem uma versão que, claro, não é fiel ao romance, porque tem várias cenas, né, várias coisas tristes no romance que o desenho da Disney não colocou. Tá? Mas, assim, o que é o Quasimodo, que é o personagem que morava na Catedral de Notre Dame? Era um homem horroroso, todo disforme, ele nasceu horroroso. Tá? E ele se apaixona por quem? Pela Esmeralda,
que é um doce de pessoa, uma mulher linda, sensual. Então eu tenho aí a justaposição do sublime com o grotesco. E o exemplo disso está na cena em que o Quasímodo salva a Esmeralda de ser executada. A gente lembra da história, né? Na história original, a Esmeralda é acusada de bruxaria e ela é condenada à morte, injustamente, né? Isso porque ela não queria ceder ao vilão da história, então ele acusou a Esmeralda de heresia e ela ia ser executada. E nessa hora, o Quasímodo, um homem todo disforme, horroroso, vem como um herói e salva a sua amada, linda Esmeralda, e foge com ela e esconde a Esmeralda dentro da Catedral de Notre-Dame. Então eu tenho aí o quê? A justaposição da coisa linda, né, que é a Esmeralda, salva por um herói que é um homem todo disforme e horroroso. A justaposição do sublime com o grotesco. O tema da insaciedade humana. Eu nunca estou satisfeito. O romântico nunca está satisfeito. A realidade nunca é o que ele quer. A realidade sempre ultrapassa ou está aquém daquilo que ele quer. Eu nunca consigo estar satisfeito. Opa! Isso me lembra uma música, não? I can get no satisfaction. Rolling Stones. Gente, essa música é um ícone da cultura pop e fala justamente desse sentimento romântico que é eu não consigo me satisfazer. Esse mundo em que eu vivo não me satisfaz. Eu tento, but I try and I try, mas eu não consigo. Então essa música dos Rolling Stones fala pra gente justamente desse sentimento de insaciedade, de nunca estar contente. Né? Esse mundo nunca me satisfaz, esse mundo nunca é o que eu quero. Por isso o romântico é um rebelde, ele quer mudar esse mundo. O romântico tem também uma obsessão pela morte. E para isso, nós vamos falar aqui de uma música do Ramones que fala a respeito de cemitério, né? Cemitério de animais, Pet Cemetery. Sob o arco de tábuas manchadas do tempo, antigos duendes e senhores guerreiros saem da terra. Sem fazer nenhum som, o cheiro da morte está a toda volta. E pela noite, quando o vento frio sopra, ninguém se importa, ninguém sabe. Eu não quero ser enterrado num cemitério de animais. Não quero viver minha vida outra vez. Isso não é um sonho. Não posso escapar. Molares e presas a estalar dos ossos. Espíritos gemem entre as tumbas e à noite, enquanto a lua brilha, alguém chora. Algo não está certo. A lua está cheia. O ar está parado. De repente, eu sinto um calafrio. Carne que apodrece lá fora, esqueletos dançam. Eu amaldiçoo este dia. E à noite, quando os lobos clamam, escute mais perto e poderá me ouvir gritar. Podemos também falar que uma das características do romantismo é a apologia ao herói insociável. Aquele cara isolado, amoral, o fora da lei. Opa! Quem que você lembra? O Coringa. O Coringa é um herói romântico. Minha gente, o romantismo também tem como uma marca, registro, o misticismo e o irracionalismo. Porque veja bem, a filosofia, a cultura clássica é racional, tá? Equilibrada. Então o romantismo será o quê? Oposição a isso. Nesse caso, será uma arte irracional e que visa pelo misticismo. Pessoal, quem que é um grande exemplo? Vários grupos de rock a gente encontra aí como exemplo de misticismo. Peguemos aí Iron Maiden, Fear of the Dark, Medo do Escuro. Vamos ver aí a letra da música, o que ela fala? Sou um homem que anda sozinho em uma estrada escura, de noite ou passeando pelo parque, quando as luzes começam a mudar, me sinto estranho, ansioso, medo do escuro. Tenho medo constante de que algo esteja sempre perto, de que alguém esteja ali. Já pensou que ouviu passos atrás de você? E se virou e não havia ninguém lá?
E à medida que acelera seu passo, você acha difícil olhar novamente? Porque tem certeza de que alguém está ali? Assistindo a filmes de terror na noite anterior, falando sobre bruxas e folclore, os problemas desconhecidos na sua mente, talvez sua mente esteja pregando truques. Você sente e subitamente seus olhos fixam e sombras dançantes do além. Ah, mas você pensa que o misticismo e o obscurantismo é uma prerrogativa dos rocks estrangeiros? Não, senhor! Nós temos aí Raul Seixas, a música Gita, em que ele resgata a cultura, a religião dos Vedas indianos, a cultura do hinduísmo. A música que fala, eu sou a luz do luar, eu sou a luz das estrelas, eu sou tudo e o nada e o sempre. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. O espírito romântico vai também lutar em prol de um mundo mais justo, ou seja, ele vai assumir uma postura que vai lutar a favor da igualdade na sociedade, contra a desigualdade social. Isso vem sob influência da cultura, né? Das ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, e também do princípio cristão. Então o romântico terá uma postura rebelde, que vai querer construir uma sociedade melhor, um mundo mais justo. O romântico não se conforma com a realidade. A realidade nunca é o que ele quer. A realidade, como disse, ele é sempre além ou aquém daquilo que ele quer. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer mudar a realidade. E para isso ele sempre será um rebelde, um revolucionário. Em contrapartida, ele também vai querer fugir dessa realidade, o que dará para ele também uma postura escapista. E a gente vê isso aí em algumas músicas, como é o caso dessa que nós vamos ver agora, do Ramones, em que fala Poison Heart, um coração de veneno, corações venenosos. Eu quero fugir desse mundo, porque esse mundo é composto por pessoas com coração doentio, coração envenenado. Vamos ver a letra dessa música? Eu só quero ir embora deste mundo porque todo mundo tem um coração envenenado. Você sabe que a vida realmente cobra o seu preço. E a reação corajosa de um poeta é se encontrar tanta confusão maldita diante dos meus olhos. Então a gente viu que nessa postura de não aceitar a realidade pode gerar o quê? A postura de escapismo, fugir da realidade, ou então querer mudar essa realidade. O que dá para o poeta romântico uma questão, um posicionamento de rebeldia. E para que a gente possa ilustrar essa questão da rebeldia, essa postura rebelde do romântico, ficará então o poema Cântico Negro de José Régio, poeta romântico português, que ilustra muito bem essa postura do rebelde. Vamos lá na leitura? Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando dizem, vem por aqui. E cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura. Ninguém me diga, vem por aqui, não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mulata. A mulata será padrão de beleza. Como assim, professor? Porque é o seguinte, pessoal, os românticos vão se opor às regras greco-romanas.
E qual era o padrão de beleza dos gregos e dos romanos? Loiro, olhos azuis, pele branquinha, esse é o padrão de beleza. E esse padrão de beleza vai ser contraposto pelos românticos. Então, a mulher morena, a mulher de pele escura, será também padronizada como bela, uma mulher bonita também. Haja vista que hoje em dia, na nossa atualidade, várias mulheres negras têm ganhado aí prêmios de beleza, como Miss Mundo, Miss Universo. Então, isso aí tem mudado muito. Então, o romântico vai contrapor o padrão de beleza que era tido lá na Grécia Antiga. Então, veja aí, eu separei 2 quadros. Um que você vê aí da Vênus, de Botticelli, uma mulher de olhos claros, cabelos dourados, pele branca, e a outra de Paul Gauguin, que é um pintor da época do romantismo, e que ele vai pegar mulheres do Haiti, mulheres de pele morena, como padrão de beleza. Então, o romântico irá contrapor o padrão de beleza tido na Grécia Antiga, né, e vai propor aí a mulher, a morena, a mulata. Então, se você escutar Lamartine Babo, né, a mulata, essa música aí do Lamartine Babo, ele coloca a morena como uma beleza, padrão de beleza feminino. Então, no romantismo, a gente vai ver que quem determina o valor artístico não é mais um crítico literário ou um crítico musical. Não é um cara, autoridade, que fala, não, isso aqui é belo. Não, vai ser o povo. A gente viu o quê? O povo vai ser um personagem importante no romantismo. Então, a arte vai ter que agradar o público, o seu público. Isso é o que importa, e não mais aí um padrão de estética, de beleza. Isso é fundamental para a gente entender a arte romântica. Nacionalismo é outra chave, outra marca registrada do romantismo. Romântico será alguém que vai exaltar a sua pátria, ter orgulho da sua pátria, da sua nação. Então, isso vai surgir no sentimento do brasileiro, orgulho de ser brasileiro, do americano, orgulho de ser americano, dos europeus nas suas respectivas pátrias, né? A Alemanha, como é que vocês acham que o Hitler reergueu uma Alemanha falida, decaída de uma Primeira Guerra Mundial? Através do sentimento romântico, né? O orgulho de ser alemão. Ele reergueu a Alemanha com esse sentimento romântico, esse sentimento nacionalista. Há uma música muito interessante de Bruce Springsteen, chamado Born in USA, em que ele fala a respeito do orgulho de ter nascido nos Estados Unidos. Veja, a música tem um tom crítico, que fala a respeito da guerra do Vietnã, fala da violência do bairro onde ele nasceu, mas ele diz, nascido nos Estados Unidos. Existe, apesar de uma visão crítica, um orgulho de ser americano. Apesar de ter todos os problemas da sua pátria, ele se orgulha de ser americano. E na nossa cultura existe também esse tipo de sentimento, algumas músicas que falam sobre isso. Uma delas que eu posso citar para vocês aqui é a música Saudades da Minha Terra. Essa música fala a respeito do fulano que está num lugar com saudade, quer voltar para o sertão, de que me adianta viver na cidade, é a contraposição entre cidade e campo. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar, eu quero voltar para o meu sertão. Então isso é muito comum na postura do romântico, ou seja, uma postura nacionalista. Então, rapaziada, senhoras e senhores, falamos sobre essa coisa maravilhosa que foi e é o romantismo, as suas principais características e como essas características estão impregnadas na gente até os dias de hoje.